a reagir a um assalto. Mas um artista marcial, ele poderia reagir a um assalto de 3, 4, 5 assaltantes e se sair muito bem. Mas por quê? Porque ele treinou de antemão. E esse que é um outro ponto importante do nosso bate-papo. Você está deixando para gerenciar o trabalho no meio do trabalho. E você tem que ter gerenciado o trabalho para poder trabalhar. Você está querendo trocar o pneu com o carro em movimento. Você tem que parar o carro, olhar para o trabalho, definir o trabalho e depois ir trabalhar. A gente fala que essa é a revisão semanal. Uma vez por semana você tem que sentar e abrir cada ponto, cada laço, cada tralha, cada coisa que penetrou o seu campo de consciência e definir qual que é o próximo passo, qual que é o sucesso daquilo. E aí quando você estiver trabalhando, a sua mente vai estar tão vazia que intuitivamente você consegue definir prioridades facilmente. Faz sentido isso? Mas também quer dizer que você não vai conseguir colocar em dia de um dia para a noite, né? Porque existe uma implementação desse método, sim, existe. Eu quero dar para vocês os primeiros passos. Aí se vocês tiverem interesse, eu mando mais informações sobre isso, de leituras, de vídeos e tal. Eu comecei uma consultoria com o Léo. Vocês conhecem o Léo? Faz aulas, né, na minha turma das 19. Meu, ele tá adorando, porque ele acabou de mudar de emprego. E aí imagina, ele tem um monte de nebulosidades do trabalho anterior e está entrando num novo que ele precisa, né, estar 100% presente. E aí está sendo muito legal, está sendo muito bacana. Acompanhamento personalizado. Vamos lá. Para você experimentar um pouquinho o que é ter a mente clara, a mente livre, a mente disponível, a gente vai fazer um exercício de coleta. Você tem papel e caneta? Não. Não? Então tá. Então pega. O que eu quero que você faça é o seguinte. Não se preocupe com ordem, não se preocupe com contexto. Gente, pega pra mim. Coloque no papel tudo aquilo que está na sua mente e que precisa de gestão. Você vai anotar pneu, pão, você vai anotar projeto X, você vai anotar cliente tal, sabe? Tipo, conforme for vindo, eu preciso fazer a barra da calça. Eu noto, barra da calça. Eu preciso fazer não sei o quê. Ó, tava no ar aqui. Eu preciso fazer a barra da calça, eu preciso comprar pão, eu preciso comprar comida do gato, eu preciso acabar com a fome na África. Não importa. Você vai colocar no papel tudo aquilo que está ocupando a sua mente. Quanto tempo vocês precisam para esse exercício? 2 minutos? É suficiente? 15. Demorou 6 horas para um cara uma vez. Enquanto isso eu como a minha frutinha. Não se preocupe com ordem, as coisas se conectam de formas estranhas. Por exemplo, eu anoto assim, barra da calça. Eu lembro que a calça estava no armário da Denise. E aí eu lembro que eu convidei a Dedê para tomar sorvete no domingo. Percebe? Então sorvete, domingo, barra da calça. O cérebro, e assim, o nosso método reconhece como o cérebro funciona e não como nós gostaríamos que o cérebro funcionasse, né? Se fosse assim, a gente estava todo mundo aqui pensando fome na África, né, poluição dos mares, a gente estava aplicando a nossa energia em algo mais relevante, né? Mas aí você não mata a fome na África porque você esqueceu de comprar comida do gato, sabe assim? Comida do gato. Comida do gato, anota aí. Excepcionalmente hoje eu tenho que ser muito pontual, então eu estou até falando Você viu como é DDV, né? Eu tenho um compromisso seríssimo depois da nossa palestra. Eu tenho mesmo, só que o meu eu peguei um pouquinho mais tarde. É às 11h20, então Tá vendo o filme? eu respiro um pouco mais. O que eu quero que você faça é esvaziar a sua mente. Pense em coisas de casa, pense em coisas do relacionamento, pense em coisas da sua saúde, alguma consulta médica, alguma medicação, alguma compra na farmácia. Pense em coisas do trabalho, algum pedido do chefe, algum e-mail importante. Pense em solicitações de pai, mãe, tio, tia, namorado, namorada. Pode ser também coisas que não são tão importantes assim. Pequeno, grande, médio, não importa. Não importa. Com inveja da sua lista. 8.503. Se eu ver, eu tenho que fazer. Eu tô
sim. Então vai demorar uns 6 meses para pôr em dia. Foi por causa disso que eu pensei. Não adianta você pensar que vai sentar Não, agora. com certeza não. Minha vontade é dar um ponto Deleta tudo. Se não fez falta você saber, não precisa saber Não, mais. eu falei, mas se fosse um desfibrilador, morreu. O problema dos e-mails é a viagem, que a gente é copiado. A gente é copiado. Mas dessa esse aí do pneu do carro, eu lembrei. Lembra do dia que eu falei que o pneu tava furado? Não trocou esse tempo até hoje? Não, eu fui porque aí não teve mais jeito, ele rasgou. Olha, só assim, tá vendo? Aí eu tive que comprar um pneu. O Fala, lembrei, né? que você falou Eu vim pra cá com o pneu furado, trabalho, fui embora com o esposa? pneu furado. Trabalho, E aí eu ia encher. chefes, Eu enchi, aí ele eu enchi ela de Segundo novo. conceito de trabalho. Trabalho é a força pelo deslocamento. Trabalho é você tirar uma massa do ponto A e conduzir ao ponto B. Isso é trabalho. Não importa se é... O ponto disso é querer dizer assim, o cérebro não faz distinção entre família, esporte, lazer, hobby. Você está no meio do esporte, você se lembra de um compromisso do trabalho. Você está no meio do trabalho, você se lembra de um compromisso pessoal. Você está no meio de uma relação pessoal, você se lembra de uma... De pintar o teto. É. Depende da sua posição. E você nunca está presente. Colocar o travesseiro, né? Essa não está sendo uma boa experiência. Travesseiro, foi bom. Comprar o travesseiro. Aliás, eu preciso dessa. Foi só listinha. Gente, já deu o nosso tempo, mas eu vou comer mais um pouquinho, que tá muito gostoso. Não consegue. Depois eu posso te mandar uma lista de provocações. Provocações, do tipo assim, como é que tá a tua declaração de imposto de renda? Já foi, né? Hoje, amanhã. Hoje. Sabe? E aí, tem uma lista de provocações, que é tipo, nossa, meu Deus, imposto de renda, eu nunca fiz antes. E aí, o que você vai anotar aqui? Você vai anotar imposto de renda. Mas assim, se você estava prestando atenção naquela primeira parte, você já vai anotar assim, ligar pro meu pai e pedir ajuda desesperadamente para... Imposto é uma coisa que eu faço cedo, porque quanto antes você fazer mais cedo, vem a restituição. E você começa a pagar também, porque meu boleto vem pra pagar dia Não, eu não pago imposto, graças a Deus. Eu vou conseguir Aí restituição fala, mas esse por que ano. não deixou pra fazer isso? Mas eu mando pra Não, contador, mando tudo pra ele. Ele cobrando. Gente, vamos encerrar por aqui. Se você tá com a memória RAM explodindo de informações, provavelmente esse exercício não acaba aqui. E aí minha sugestão, pega um sábado chuvoso, para e Vai faz demorar. a lista. Faz a lista, tira tudo da sua cabeça. Eu posso te mandar essa listagem ali de coisas para você pensar, mas assim, pensa na sua vida pessoal, na sua saúde, na sua alimentação, nos seus hábitos, nos seus projetos, no seu trabalho. Pensa em tudo aquilo que você quer e que ainda não é. E aí você vai fazer uma bela de uma lista. Se você preencher 4, 5, 10 páginas, não se assuste. Mas aí o que acontece? Ao fazer essa lista, você experimenta a definição da dissonância entre alívio e aflição. É ou não é? Primeiro, a sua memória RAM está bombando. Tudo isso aí que você anotou são informações que estavam na sua mente e a sua mente está fazendo um esforço desgraçado para segurar essas informações. No momento que você põe no papel, rola um... Ai, ufa, pelo menos está no papel. Né? Você já teve essa sensação prazerosa de fazer uma lista e se sentir um pouco mais, né, gerenciado ali? Tá, beleza. Aí você fez a lista, tirou do papel. Você olha para sua lista e pensa assim. Você faz a lista e você pensa assim, caramba, tem coisa pra caramba pra fazer, eu não vou ter tempo pra fazer tudo que eu quero fazer. E aí, assim, essa é uma das informações importantes que eu preciso passar pra você. Sempre vai ter mais coisa pra fazer do que tempo pra fazê-las. Sempre. Posso dar um tiro agora? Então, assim, ó, ou você se dá um tiro agora, ou você aprende a se gerenciar. E aprender a se gerenciar é vestir a faixa branca. Eu preciso vestir a faixa branca. E aí, com o treino, você vira um faixa amarela, que vai virar um faixa laranja, que vai virar um faixa verde. Eu me considero um faixa verde. Faixa verde bom. Mas eu sou faixa verde, eu estou bem longe. Ainda falta a roxa, a marrom e a preta para chegar onde eu quero, né? Vira e mexe do cano, vira e mexe ainda perco o compromisso. Como eu falei no início, né? Eu não sou a pessoa mais indicada para estar aqui. Mas assim, como eu sou ruim, eu me dedico muito a isso. Então acho que eu tenho algumas diquinhas para te passar. Fez a lista,
você experimentar ao mesmo tempo a sensação de alívio por ter feito a lista e a sensação de desespero por achar que não vai ter tempo para fazer a lista. E aí você precisa agora gerenciar esses itens que você anotou, senão eles vão voltar para a sua cabeça. Então assim, eu quero te ajudar com isso. Eu quero que você pegue o item número 1. E você vai olhar para esse item e vai me responder qual é o ponto B. Mas assim, você anotou pneu. Você vai pensar assim, yes, pneus novos no meu carro. E o meu carro tem pneus lindos, pneus novos. Pneu que drena 1 litro de água por milésimo de segundo. Sabe essas histórias de propaganda de pneu? Eu tenho o melhor pneu do mundo. Quando você vê o ponto B, é legal você pensar no sucesso daquilo, saca? E você focar naquilo que poderia ser muito bom. E eu te explico por quê. A natureza, aparentemente, ela tem uma força cega. Onde você coloca o seu foco, aquilo desabrocha, aquilo cresce. E aí eu chego pra você e digo, minha vida tá ruim, tá tudo mal, eu não consigo dar conta das coisas, eu dou cano nas pessoas. Adivinha o que a natureza te devolve? Mais cano, mais compromisso, mais problema. Aí você vira pro papai do céu e diz assim, dai-me paciência. Naquele dia vai aparecer aquele primo chato, vem te visitar, vai aparecer um pepino no trabalho, porque você pediu paciência. Bora Entendeu? colocar em prática. Entendeu que a natureza está te dando as oportunidades para exercitar paciência? Que horror. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está aprendendo a redirecionar o foco. Você vai olhar para o primeiro item da sua lista e você vai identificar o sucesso daquilo. Como que isso seria muito legal. Percebe? E aí, assim, se essa lei natural realmente funciona, as forças da natureza começam a conspirar em direção ao sucesso, que foi o que você atraiu, foi a energia que você colocou. E aí, sucesso selvagem, assim, sabe? Tem que ser assim, anotei aqui, projeto, não sei o que, não quero 1000 downloads desse projeto, sabe? Tipo, seria muito, o que seria muito legal? Esclarece pra mim, me fala qual que é. Alguém tem algum projeto que poderia compartilhar com o grupo pra gente fazer esse exercício? Fala aí algum item da sua lista. Algum projeto. Qualquer item das coisas que você anotou, tem algum que você poderia compartilhar com os amigos? Necessidade, né? Você Diga. Eu vou compartilhar agora. Eu coloquei viver mais minhas amigas. Mas não é no sentido de estar com elas, porque a gente demora muito para marcar. Eu e a Ana, nós somos amigas de infância, a gente tem a terceira que é a Gi, e sempre não dá tempo. A gente se vê 2 vezes por ano. Nunca mais você vai dizer isso saindo daqui, hein? Não é falta de tempo. Sempre os compromissos não dá. E aí, eu tomei, eu acho que da semana passada, que eu pretendo manter, que eu liguei pra ela, falei, o que você vai fazer hoje? Eu vou em tal lugar, eu falei, eu vou com você. Ah, que legal. Foi, a gente veio aqui, liguei pro Renato, falei assim, eu tô indo, mas quem é você? Eu falei, eu sou amiga da amiga da amiga, eu sou amiga. Não importa. Não importa, decidida. O lugar não tem bebida, ótimo, não bebo, como carne, tá ótimo. Como carne. Tá ótimo. Genial. Mas mesmo se fosse uma balada, eu estaria junto com ela. Genial. E ela me convidou pra vir aqui, eu vim, então assim, Mas eu tava muito, Foi uma balada. muito dentro de mim, muito enclausurada. Então eu resolvi abrir. Assim, era trabalho, casa, filho, e eu tava numa onda me levando, eu parei e falei, não dá pra ser assim, né? Trabalhar e pagar as contas. Sim, exato. A minha reflexão sobre isso, o que você falou, eu acho genial. Chega uma hora que a gente está tão atolado, que você fala assim, chega, onde você está, eu tô indo aí. Eu não tô fazendo nada pra me divertir, nada. Mas essa é a premissa do just do it. Just do it, sabe? Que não é uma premissa ruim, mas se você virar e falar assim, preciso de pão, chega, eu vou comprar pão. Você vai até a padaria comprar pão e volta. No que você chega em casa, você fala assim, agora eu tenho um pãozinho quentinho, fresquinho, vou assistir TV. Aí não tem pilha no controle remoto. Sacou? É assim, tinha pilha na padaria. Aí você fala assim, just do it, né? Pilha, eu preciso de pilha. Você sai, volta na mesma padaria, compra a pilha e volta. Existe uma ineficiência no just do it, que é a questão do contexto. O que eu quero que, ao fazer essa lista, o resultado dela vai ser dividido por contexto. Tudo que você tem que fazer na rua, você vai fazer na rua. Tudo que você tem que fazer na farmácia, você vai fazer na farmácia. Tudo que tem que fazer no shopping, você vai fazer no shopping. Tudo que tem que fazer no trabalho, você vai fazer no trabalho. E aí você vai ser mais eficiente. Porque quando eu estou no trabalho, eu quero ver a minha lista
de itens no trabalho, eu não quero ver a lista da padaria. Mas quando eu estou na padaria, eu quero saber todos os itens que eu poderia comprar na padaria. E aí eu chego em casa com pão, com leite, com pilha e com chocolatinho pro almoço de manhã. Sacou? Assim, tipo... E aí eu vou ser mais eficiente, né? Aí é só uma questão de eficiência. Eu não desgosto do Just Do It, mas eu acho que às vezes ele pode ser ineficiente. Nesse caso foi super eficiente. Mas para seguir a minha linha de raciocínio aqui, quero encontrar mais minhas amigas. Beleza, o que seria muito legal? O que seria muito legal? Sei lá, alguma coisa do tipo assim, toda quinta-feira. Ou você vai me dizer, não, no mínimo uma vez por mês a gente tem, assim, ó, o último sábado é nosso. E assim, cara, bloqueia a agenda, sacou? Então, tá, beleza. E assim, ó, cada vez a gente vai fazer um negócio diferente, eu não vou pré-definir nada, mas assim, ó, o último sábado do mês é nosso. Você já tem um ponto B, sacou? Sim. Você já mira um alvo muito mais claro. Se você virar pra mim e falar assim, putz, eu queria tanto encontrar mais as minhas amigas, ainda tá no âmbito da coleta, eu chamo isso de coleta bruta, que é pneu. Por exemplo, o que é pneu? Às vezes é trocar o step, às vezes são os 4 pneus novos, às vezes você tem que levar pneu para um amigo seu, sacou? Tipo, o que você precisa esclarecer primeiro. Vamos esclarecer a questão de frequentar mais as amigas. O que é o sucesso? Onde é o ponto B que eu quero chegar? Esse ponto B é uma vez por semana, é uma vez por mês. O que é, sabe? No que você definiu, beleza, qual é o próximo passo? Então assim, pra mim, esse é um próximo passo de comunicação. Sim. Sacou? Eu preciso pegar o telefone, ligar pra Cris e falar assim, Cris, bloqueie a sua agenda no último sábado do mês, de hoje em diante, para sempre. Ah não, esse sábado eu não posso porque tem casamento. Azar do seu casamento. Assim, Vou junto. Ah, desculpa, vou junto. Eu sou dessa. Casamento de quem? Qual dress code? Mas olha só, no momento em que você... Por isso você acabou vindo na festa. Né? Foi? Vou junto. É assim. Mas no momento que você definiu, olha, a partir de hoje, o meu sucesso quanto a esse item é uma vez por mês, tá definido isso, Tá ligada, né? e que você definiu que o próximo passo é ligar para ela, qual é o seu nível de estresse com relação a esse item? Nossa, tá, beleza, eu preciso dar um telefonema. Percebe? Eu consigo dar um telefonema. Eu consigo entrar no Google e pesquisar borracharia Vila Madalena. Isso é algo que eu consigo. Agora, melhorar o meu relacionamento. As nossas metas, elas são muito abstratas, genéricas. E trazer completitude para isso e pensar o pensamento até o fim é esse exercício. Qual é o objetivo? Qual é o próximo passo? Isso tem que ficar assim, tipo, gravado na mente. Se eu virar pra você e falar assim, cara, tem um filme muito legal no Netflix que é o tal. Assim, e aí? Isso entrou no seu campo de consciência. Quero ver o filme, quero ver o filme. E aí? O que você vai fazer? Então tá, qual que é o sucesso? Ver o filme, qual que é o próximo passo? Chegar em casa e ver, tá, mas eu não vou ver o filme hoje. Hoje eu tenho a palestra, a Sofia da Suelen, não posso me dedicar a isso agora. Então tá, se você não vai fazer agora, você precisa de um sistema fora do seu cérebro que guarde para você as tarefas que você esclareceu. Então assim, ó, coleta bruta, eu faço no celular. Se você virar para mim e falar assim, não tem um filme legal no Netflix, eu vou pegar o celular imediatamente. Eu abro um programinha que se chama Wunderlist. O Wunderlist eu acho muito bom. Pode ser o Notas, pode ser o Google Keep, pode anotar na coxa se você quiser. Mas você precisa fazer a coleta, você precisa ser muito bom de coleta. Porque assim, que legal, eu vou lembrar depois. Não, você jogou pro cérebro, entendeu? Então você precisa tirar do seu cérebro. Ó, a partir de hoje, levante sua mão direita, para tudo sempre, nunca mais vou guardar nada na minha cabeça. Nada. Nunca mais. Nunca mais. Juro realmente pela minha palavra e honra, nunca mais guardar nada na minha cabeça. Nunca mais. Porque se tá na sua cabeça, tá no lugar errado. Isso é estresse. Se tá na sua cabeça, tá no lugar errado. Não sei se você vai esquecer ou não. As chances de esquecer são muito grandes e a quantidade de energia emocional e mental que você gasta para lembrar é muito grande. E aí você vai me relatar níveis de estresse alto. Não tem aquela frase do Albert Einstein
que perguntaram para ele o número de telefone dele e ele foi conferir na agenda o número. Aí perguntaram para ele: poxa, você não sabe seu número ao decor? E ele respondeu assim: para que eu vou decorar algo que eu sei justamente aonde encontrar a informação? Não, genial isso, genial. Não é à toa que o cara é um gênio, né? Isso acontece muito no direito, porque todo mundo acha que você tem que saber todas as É leis. ridículo isso. E a gente, na verdade, usa aquele livro grandão que é o Vademecum, que tem acesso também a todas as leis, justamente Eu por isso. produzo eles. Porque é uma interpretação. Oi? Eu produzo vários, tá? Ah, é? Qual deles? Conversa. Saraiva? Saraiva. Se dependesse de mim, você tava fora do mercado. Porque assim, se tem Google e eu posso achar informação, eu não quero. Não, Ah, é diferente. Aí eu chamo só Opa. ela. Ela acessa o Google pra mim. Então, mas porque, na verdade, você tem que interpretar aquilo. Então, o trabalho é bem maior do que... É mais difícil do que você só lembrar. Lembrar é desnecessário, né? Guarda isso. A tua mente vazia te permite liberar o pensamento para criatividade, para análise, para inovação. Se você está ocupando matéria mental para lembrar das coisas, você vai ficar num nível muito raso do funcionamento mental. Você vai ficar o tempo todo: onde é que eu deixei tal coisa? Ah, eu deixei tal coisa. Oh, esqueci a chave do carro. Aí eu encontro o cara: ah, te dei cano aquele dia, né? Puxa, desculpa. Por que ocupar matéria mental com coisas tão bestas se um celular hoje é onipresente, está contigo o tempo todo, e ele faz isso muito melhor do que você? Mas vou uma dúvida. Então a gente fez uma lista e aqui está tudo misturado. Casa trabalho, a gente pode separar tudo de trabalho e tudo de casa. Mesmo assim, às vezes o que eu acho que eu erro é selecionar o grau de importância daquelas coisas. Prioridade, definição de prioridade. Vou chegar lá. Ah, tá. Eu preciso te contar uma coisa antes, que é o seguinte. Fiz a coleta e a partir de hoje eu sempre vou coletar. Tudo, assim, falha de coleta, enfia a mão no bolso, puxa, tem um papel. Aí tá escrito assim: 941 13 5500. Falha de coleta. Né? Amarrar o lacinho no dedo. Quem toma mesmo? E aí, assim, você precisa ser muito bom de coleta. Então, de hoje em diante, tenha um sistema de coleta. Existe até umas carteiras que tem bloquinho, e aquela caneta pequenininha, já viu? Carrega um bloquinho de papel, sabe? Eu tenho isso no trabalho, eu tava falando pra ela agora. Tem No meu isso na trabalho. vida? Não, a gente trabalha com CRM. E eu antes eu não tava no papel, cada papel depois eu perco. Ah, não. Minha mas mesa é calma. uma bagunça. Você tem que ver, o meu campo de trabalho ali, o meu computador é de uma pessoa que tem toque, tá? Então vai estar tudo em ordem alfabética, mesma fonte, mesmo não sei o que, eu tenho toque com isso. Mas a minha mesa é uma bagunça. Entendi. E aí a gente chama de pendência, né? Então aí o cliente liga, eu já pego o e-mail dele, telefone e abro a pendência, anoto tudo que ele quer, né? Aí eu já sei, aí aquela pendência só vai sair da minha tela quando eu terminar, né? Então... Quando você chegar nesse ponto B que eu tô falando. Porque aí ela tem passos, assim, por exemplo, primeiro, é o primeiro contato, é entender as necessidades do cliente. É engraçado, né? Aí depois ele vai chegar ali no efetuar a cotação, a receber pagamento. Sim. E blá blá blá. E aí tem a última que é a minha pior. Lançar no mundo. Lançar no mundo é lançar no meu sistema de vendas, onde eu vou colocar todos os valores, onde vai aparecer o lucro, tudo. Aquilo ali fica 3 meses. Não. Fica 3 meses. Que é a dificuldade da acabativa, né? Mas vamos lá, assim, eu não quero... Rapidinho, senão eu não vou conseguir terminar. Ah, obrigado, tá bom. Eu tô com essa preocupação na minha mente. Que é o seguinte, eu vou passando linhas gerais, e aí depois, se vocês precisarem de alguma clarificação específica para o trabalho de vocês, a gente pode conversar. Mas assim, você precisa ser muito bom de coleta e coletar tudo. Você precisa ser muito bom de esclarecer a sua coleta bruta. E você esclarece a sua coleta bruta fazendo isso, se perguntando 2 coisas: qual é o ponto B e qual que é o próximo passo. Isso que você descreveu é um roteiro de esclarecimento, percebe? Eu preciso entender a necessidade do cliente, passar os dados para o sistema, mandar a cotação. Isso é o passo a passo, é o caminho feliz, né, do andamento do seu cliente. Eu melhorei muito com isso.
Porque antes eu perdi a anotação. Sim. Aí chegava o cliente, cadê meu negócio? Eu falei, não sei, eu não fiz. Nossa, eu esqueço que esqueci, né? Aí beleza, você pegou a sua lista e você clarificou que o objetivo é esse, eu tenho meus objetivos muito claros e o próximo passo é esse. Então isso vai para um outro lugar. Eu gosto de papel, então eu faço a coleta bruta no celular, mas do celular, no momento que eu clarifiquei, eu faço uma lista. E aí assim, a minha semana eu passo coletando coisas e cumprindo itens, né? Mas os itens que eu tenho que cumprir, eles são muito claros, os meus objetivos são muito claros. E eu tenho isso muito bem definido, porque assim, antigamente, assim, eu tenho na verdade 3, 4 listas, que são assim, na escola, em casa, na rua e com a Denise. Tem muita coisa com ela. Então assim, as minhas listas estão divididas por contexto. Se eu estou na rua, eu não quero saber o que eu tenho para fazer em casa. Se eu estou em casa, eu não quero saber o que eu tenho para fazer na rua. Então assim, eu vou acumulando essas coisas, eu falo, tá, beleza, eu tenho 5 itens para fazer na rua. Tá um dia de sol bonito, eu vou andar no sol e eu vou cumprir os meus 5 itens todos. E foi exatamente isso que eu fiz. Tem um exemplo legal, tinha lá, comprar o webcam, que a gente precisa fazer um procedimento de fotografar a pessoa quando vem fazer aula experimental e tal, eu não tinha uma webcam. E aí eu falei, bom, eu tenho que comprar envelope, eu tenho que sacar dinheiro no banco, eu tenho que comprar gilete de barbear. Fiz uma lista de todos os itens que eu tinha que fazer na rua. Eu fui e fiz todos. Cheguei na Calunga, comprei o envelope, a webcam custava R$169. Eu pensei assim, cara, tá meio caro essa webcam, né? Lá mesmo eu entrei na internet e achei uma por R$12,90. Então olha só, assim, eu não risquei o item, o webcam, eu voltei para a escola, cheguei na escola, Mercado Livre, R$12,90 me dá. E aí eu risquei. Então assim, inicialmente o meu contexto para a webcam era na rua, mas o mundo mudou. O mundo já mudou ao longo de um projeto na sua vida, em algum momento, e o mundo muda cada vez mais rápido. Se você está com a sua mente vazia, você se ajusta com mais velocidade às mudanças. Então no momento em que o mundo mudou, o webcam na Calunga é caro, eu estou presente para falar onde tem webcam barato. Mercado Livre, saca? Aí você intuitivamente começa a perceber essas mudanças de direção, né? E aí, beleza, cheguei na escola, comprei a webcam. Isso nos dá uma liberdade, porque assim, lembra que o fato daquele item não estar feito não é o motivo do seu estresse. O fato daquele item estar mal gerenciado é o motivo do seu estresse. Daí você gerencia aquele item, por exemplo, eu estava voltando da Calunga, eu não tenho estresse nenhum com webcam. Porque eu sei que quando eu chegar na escola, eu vou puxar minha lista de coisas a fazer na rua, vão estar todos riscados menos o webcam. E aí eu já vou aproveitar e vou fazer a compra ali na hora. Percebe? Então, tipo assim, quantos pensamentos estressantes o webcam gerou no meu campo de consciência? Zero, porque está gerenciado. A webcam ainda não chegou. Mas eu sei que ela vai chegar. Você está sendo organizado também. Não, mas esse é o ponto. Esse é o ponto do nosso bate-papo aqui. É igual a gente ir no mercado sem lista e com algumas coisas ir lá e Aí você chega em casa, faltou um monte de coisa. Exato, é o que a gente faz. Compra tudo. Não é? Então assim, ó, você tem que ser bom de coleta. Coletar tudo. Só que essa coleta gera informações brutas. Você precisa clarificar a sua coleta. E aí eu gosto de fazer isso de manhã. De manhã eu chego na escola, eu pego as minhas caixas de entrada e eu vou definir o que é isso, onde eu quero chegar com isso, qual é o meu sucesso, qual que é o próximo passo. E no momento que eu defini isso, diquinha, essa é genial. Se leva menos de 2 minutos, faz na hora. É a regra dos 2 minutos. Se você vai demorar, diga